do dia para a noite, você acordar para as diferenças, acordar para as mudanças ocorridas, inclusive no campo filosófico, ideológico e até e científico também, e até conceitual mais profundo, espiritual, por exemplo, você vai ter um choque. Porque as mudanças aceleradas, para quem estava atento e atualizado o suficiente, e velho também o suficiente, para poder perceber a transição, é algo absurdo, é abissal. É uma diferença abissal. Por exemplo, 35 anos atrás você estava num outro planeta. Era um outro planeta. No cinema, na televisão, na arte, na mídia, na própria transmissão científica, do conhecimento científico, das tecnologias de uso popular, das tecnologias de uso de elite, das tecnologias dos laboratórios, dos exércitos. Tudo, tudo era um outro planeta. Era um outro planeta. 35, 40 anos atrás, você estava em Marte ou Vênus, comparado com hoje. Você estava num outro planeta comparado com hoje. E nesse momento geopolítico, por que eu digo geopolítico? Porque hoje é o elemento, não é só o hype, né, o que está na moda, né? Mas também é realmente algo que não está na moda por acaso, né? Então, esse impacto geopolítico que nós estamos vendo a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, a cada momento que passa, né, em função da guerra na Ucrânia e desse processo todo de desglobalização que já começou a ocorrer e que é dramático, por uma série de razões. Um dia eu vou sentar, vou pegar alguns livros, dos livros que eu costumo ler, vamos dizer assim, que já li, evidentemente, né? Ou que estou lendo, né? E vou tentar fazer assim uma espécie de uma árvore, um grafo de computador, né? Um grafo conceitual, e tentar conectar esses pontos e mostrar para você, meus filhos queridos. Esses vídeos são mais para os meus filhos, tá? Mas é para todos, tá? Minha filha, meu filho, certo? E os futuros netos, quem sabe, como documento histórico, para que entendam a profundidade das mudanças nos últimos 35, 40 anos, mas principalmente em função da aceleração dessas mudanças no presente momento que está acontecendo agora e que tem um fortíssimo componente com várias conexões com outros elementos de geopolítica, não apenas, tem muitos outros elementos, mas principalmente de geopolítica, economia e transformações imediatas na vida cotidiana, certo? Então é algo dramático. Por quê? Porque se acelerou-se e foram agregados novos elementos que não havia antes, há 35, 40, 30, 25, 28, 20 anos atrás. Foi muito acelerado. E um desses elementos foi a geopolítica. Então, antes de começar a falar sobre qualquer outra coisa completamente diferente da videoaula anterior, que foi a videoaula número um, eu vou lembrar vocês, meus filhos aí, né? Não vou citar o nome, tá, dos meus filhos, tá? Mas é principalmente para os meus filhos. Simplesmente eu me lembro de uma frase do Henry Kissinger, ou Kissinger. O Kissinger, ele foi um geopolítico. Bom, olhem no Google aí, tá? Olhem no Google porque o Kissinger ele foi absolutamente essencial para que você possa entender a segunda metade do século XX e particularmente o período da Guerra Fria, tá? Então, sem Henry Kissinger e sem Richard Nixon, você não entende o que aconteceu na Guerra Fria. Para que você possa entender o que aconteceu na Guerra Fria, você tem que entender a participação americana no Vietnã, o funcionamento da cabeça dos americanos antes do fim da União Soviética, ou seja, antes de 91, 90, 91, Muro de Berlim. E esse período anterior você só vai entender entre o final da Segunda Guerra, tá, e o final da Guerra Fria, você só vai entender se você procurar no Google lá uma súmula, né, da biografia do Nixon e do Kissinger. E o Henry Kissinger, que morreu faz pouco, com mais de 100 anos de idade, né, o qual, pessoa essa, Henry Kissinger, né, o qual eu conheci em Montevidéu pessoalmente, na cidade aqui, Uruguai, Montevidéu. Ele tem uma frase fantástica, o Kissinger. O Kissinger foi um cara que ele teve reunião a portas fechadas com Che Guevara, por exemplo. Ele teve reunião a portas fechadas com os premiers soviéticos, especialmente o Nikita Khrushchev e principalmente, mais do que qualquer outro, o Brezhnev, tá? Leonid Brezhnev, certo? Então,
Brezhnev foi provavelmente o mais importante líder pós-Stalin, né, da União Soviética, sem dúvida alguma. Herói de guerra de terra pequena, herói da batalha de terra pequena. Não vou entrar durante a Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar em detalhes sobre o Leonid Brezhnev, tá? Muito bem. Mas enfim, Kissinger e Nixon, presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e o secretário Henry Kissinger, ok? Muito bem. E o Kissinger, ele tem uma frase muito famosa, e eu vou deixar essa frase para vocês pensarem, tá? Ele dizia o seguinte, que se você domina, se você controla o Estado, quando ele fala você, é o Estado, né? O Estado Nacional ou um bloco chefiado por um Estado Nacional suzerano, se fôssemos na Idade Média, nós diríamos um suzerano, né? E os seus estados próximos, aliados próximos, que são os seus vassalos. Então, seja o Estado capitânia desse processo, que é o suzerano, usando uma terminologia medieval, e seus vassalos, que são os aliados mais próximos, esse bloco de países, tá? Ou um único país poderoso, se ele domina os grãos, a comida, ele domina as pessoas, dizia Henry Kissinger. Se ele tem energia suficiente, além da comida, energia quer dizer aço, ferro, carvão, petróleo, energia. Ele domina os continentes. Por quê? Energia, aço, ferro, eletrônicos, petróleo, deslocamento, transporte militar, marinha de guerra, ok? Produção industrial para essa marinha de guerra, para esses exércitos. Então, se ele tem energia suficiente, nesse sentido bem amplo, ele domina os continentes. E se ele tem o controle do dinheiro, ele domina o mundo inteiro. Só que eu reinterpreto essa frase do Kissinger, né? Se você controla a comida, você controla as pessoas. Se você controla a energia, você controla os continentes. Se você controla o dinheiro, você controla o mundo. O mundo. Só que hoje eu faço uma releitura dessa frase. Essa frase famosa do Kissinger, hoje eu faço uma releitura geopolítica à luz da atualidade, do momento atual. Se você... Então eu vou fazer uma paráfrase, tá? Eu vou fazer uma frase, certo, filhos? Paráfrase, tá? Não é uma pantomima, não é uma ironia, tá? É uma paráfrase, é apenas tu refazer a frase, certo? Se você controla a comida, o alimento, e se você controla a energia e, por consequência, os continentes, e se você controla, além dessas duas coisas, se você controla o dinheiro, então você controla as pessoas. Então eu acabei de refazer aquela frase clássica do Henry Kissinger, geopolítico Henry Kissinger, tá? E eu fiz uma paráfrase que eu acho mais correta do ponto de vista geopolítico e estratégico do mundo contemporâneo do que aquela frase do Kissinger, que é lá do tempo da guerra do Vietnã, tá? Então, a minha frase é a seguinte, parafraseando o Kissinger, corrigindo, se me perdoa o Henry Kissinger, corrigindo, né? Atualizando a frase. Se você controla os alimentos porque se você controla os alimentos, você não vai controlar todas as pessoas do mundo. Para isso, você teria que controlar todo o alimento do mundo. E as coisas não funcionam assim. Então, se você controla todas as fontes de alimento, não. Se você controla as principais fontes de alimento e as principais formas de energia e, por consequência, os continentes, e se você controla o dinheiro, a reserva mundial de dinheiro, o dinheiro usado nas contas capital para o comércio mundial, então você irá controlar todas as pessoas do mundo. Ou seja, poderias até acrescentar nessa minha paráfrase, né, se você controla a informação. Seria o quarto item, né? Para você controlar então as pessoas, que na frase original do Kissinger está no primeiro item, associado ao primeiro item. Na minha frase, não. Então, na minha frase, que é uma paráfrase do Kissinger, eu diria: para você controlar todas as pessoas do mundo,
você teria, como disse o Kissinger, controlar os alimentos, dizia o Kissinger, controlar, porque daí controlaria a maior parte das pessoas, mas eu estou deixando as pessoas por último, né? Então, para você controlar as pessoas do mundo inteiro com uma governança mundial globalista, você teria que controlar os alimentos e a maior parte dos alimentos, suas formas principais, e a maior parte da energia, e por consequência os continentes, a geografia, e o dinheiro nas transações internacionais, e por consequência controlar os mercados e os bancos e os comércios internacionais, e a informação que chega nas pessoas, item 4, e a informação que chega nas pessoas e das pessoas, que chega nas pessoas e que vem das pessoas. Depois desses 4 itens, então, voltando ao primeiro item original do Kissinger, você irá controlar todas as pessoas do mundo. E então você terá a maior ditadura estatal, o maior totalitarismo possível de ser imaginado, e a maior governança e o maior hegemon mundial jamais concebido por nenhum imperador do passado e por nenhum ditador. O problema para os globalistas é que esse objetivo, que não é tão simples como pensava Kissinger, porque ele passa por 4 itens para culminar na primeira consequência apresentada no primeiro item lá na frase original do Kissinger, de acordo com a minha paráfrase. O problema para os globalistas é que provavelmente dominar esses 4 itens para chegar a controlar as pessoas e obter uma verdadeira governança mundial global, provavelmente é impossível. E é exatamente por ser cientificamente, na minha tese, na minha hipótese, impossível, é que nós estamos vendo a fragmentação e a destruição do globalismo e também o enfraquecimento, se não a própria destruição, da hiperglobalização, que produziu, vejam bem, que produziu o mundo não nos últimos 20 anos, nem nos últimos 30, mas desde os últimos 40, 45 anos, ou seja, do último meio século. Porque a globalização tem 2 etapas. Uma, 45 a 91, Guerra Fria. E outra, mundo unipolar, Estados Unidos da América, hegemon mundial, 91 até hoje. Isso tudo é globalismo, isso tudo é globalização. Só que o segundo período nós podemos chamar economicamente e politicamente de hiperglobalização, que é quando nasce a OECD para valer. Ela já existia antes, né? Mas a partir de 91 é que a OECD passa a funcionar para valer, junto com a internet, junto com as revoluções digitais tecnológicas. Então a globalização ela vem desde 45 e a hiperglobalização desde 91. E é exatamente isso que está agora entrando pelo cano. Por quê? Porque, como dizia o filósofo, sim, filósofo, apesar de autodidata não quer dizer nada isso, Olavo de Carvalho, provavelmente, ele dizia certamente, né? Mas eu corrijo Olavo e eu digo provavelmente, porque nada é absolutamente certo, né? Então não digo certamente, mas eu digo provavelmente, por quê? Porque a governança mundial globalista real, como uma meta, um objetivo do hegemon, que é aquele país, aquele bloco de países hegemônicos que querem a governança, querem a hegemonia mundial, querem a OECD para eles, né? Querem o Banco Mundial, querem o controle daqueles 4 itens, aqueles 3 itens do Kissinger, acrescentado de um item na minha paráfrase e com um detalhe lógico que coloca as pessoas não no primeiro item, mas no 4º e último item, como a grande finalização desse grande controle mundial, ou seja, de acordo com Kissinger e com a minha paráfrase em cima do Kissinger, é provavelmente um controle absoluto mundial impossível. E essa é a razão, em termos teleológicos, em termos finalistas ou finalísticos ou teleológicos, de nós estarmos vendo hoje a desintegração do processo globalista e o enfraquecimento dramático da globalização econômica. Desde o pós-guerra e principalmente desde 91, quando desmorona